Glória a Jesus. Eu queria orar também aqui nesta noite, mas eu queria fazer uma oração que já está aqui na Bíblia. Eu sei que não é muito nosso hábito orar uma oração escrita, mas alguns dos textos que estão aqui na Bíblia são orações e outros são cânticos, são hinos que foram cantados pela igreja primitiva. Por exemplo, me parece que esse que nós cantamos aqui, sobre quem conheceu o Senhor, sobre as insondáveis características do nosso Deus. Mas tem um texto na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, que Paulo também está orando. E eu queria orar ao Senhor como Paulo orou aqui, para com meus irmãos e comigo, com todos nós aqui. Ele diz assim no versículo 16: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. E aí eu quero pedir ao Senhor nosso Deus, para que o Deus de nosso Senhor, Jesus Cristo, o Pai da glória, nos conceda nessa noite espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do nosso coração, para saberdes qual é a esperança do nosso chamamento e qual a riqueza da glória da sua herança em nós, os santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade e poder e domínio e todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também hoje aqui entre nós. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Amém. Queria que vocês, com a graça do Senhor, pedir a gentileza que abrissem a palavra do Senhor aí em Romanos. Não é exatamente o texto que eu vou compartilhar, mas não sei se também vou chegar lá não, porque eu estou com um borbulhar de coisas aqui no meu coração, mas se o Senhor nos permitir, a gente chega lá em 1 Pedro. Mas eu queria compartilhar com os irmãos nessa noite, primeiramente, a expressão de Paulo aqui em Romanos 8, porque eu tenho ouvido algumas coisas e esses dias esse tema voltou. A Geisa compartilhou comigo e alguns irmãos também estão assim meditando nesse tema, que é a nossa salvação no Senhor. Ou, para usar uma expressão talvez mais, digamos assim, mais não é mais verdadeira, mas para usar uma expressão mais didática, vamos assim dizer, porque eu posso falar na salvação, mas eu queria falar nas salvações, né? É isso mesmo? Ou mudei o plural? Sãos, né? Né? A gente nunca usa, né, essa expressão, né? Também fugiu aqui. No plural, né? Quantas salvações nós temos, na verdade? Porque a gente, quando fala de salvação, né, a gente pensa muitas vezes na nossa ida para o céu. Mas vamos então dizer que nós temos uma salvação, mas vamos pensar em 3 aspectos dessa salvação, para não dizer que nós temos 3 salvações, né? Vamos falar em 3 aspectos distintos da mesma salvação. Acho que fica melhor assim, não é verdade? O fato é que quando a gente fala de salvação, a gente precisa saber de que aspecto da salvação a gente está se referindo. Porque muitas vezes a gente
está falando de uma coisa, mas o irmão ou a pessoa está entendendo outra. Mas nós estamos falando do mesmo aspecto, né? É como se você olhasse para essa coluna e aí eu começo a descrever o lado de cá, porque tem um interruptor, mas você que está olhando para a mesma coluna de cá, também tem um interruptor do lado de cá, mas aqui o fio está passando por outro lado, e a gente está falando da mesma coisa, mas a gente está olhando por ângulos diferentes. Então Paulo diz assim no capítulo 8, primeiramente, versículo 1. Agora, pois, nós vamos ler um pouquinho a Bíblia, né? Eu acho que é muito bom ler a Bíblia, porque tem alguns irmãos que estão lendo pouco, então se estão lendo pouco em casa, é bom que a gente já lê um pouco mais aqui, né? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Aqui não fala que está livrando, não fala que livrará, falou que te livrou. Isto é, passado. E interessante, quando a gente lê a Bíblia no texto original, o original ele tem um tempo verbal para passado, como a gente tem também em português, né? Mas em português nós temos, por exemplo, o imperfeito, o perfeito, né? Quem é professor de português aqui? E o mais que perfeito, né? O imperfeito, ele não dá, ele dá ainda dá uma ideia de continuidade, mas o tempo perfeito, ele dá a ideia de uma ação pronta e acabada. No grego tem um tempinho a mais, que é chamado de auristo. O auristo é uma coisa assim, que aconteceu no passado e acabou no passado, não perdura à frente. Então, por exemplo, quando fala assim, Jesus morreu, Jesus morreu, não vai morrer, não está morrendo, ele morreu e ponto. Então aqui está dizendo assim, que a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, ok? Então tem uma salvação que ela operou em nós pela graça de Cristo, e ela foi pronta e acabada, ela foi efetivada, realizada no passado. Então, quando a Bíblia, Paulo diz assim, estou crucificado com Cristo, ele está crucificado com Cristo, ele morreu com Cristo, a cruz operou nele, isso é um fato. Porquanto, versículo 3, o que for impossível à lei que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ou seja, vamos dar uma paradinha aqui. Se você fez uma aliança com Cristo, recebeu o Espírito de Cristo no seu espírito, você é dele. Ok? Fato. Se não tem o Espírito de Cristo em você, não é dele. Não é que vai ter, está tendo. Ou tem, ou não tem. Qual foi a consequência, voltando lá atrás, no Éden, qual foi a consequência do pecado para Adão? O que Deus disse para Adão? Que se ele comesse daquela árvore que está no meio do jardim, que estava no meio do jardim, que ele... E Adão morreu? Morreu ou não morreu? Morreu ou não morreu? Morreu? Não, sim, morreu. Morreu e não morreu. Como é que é isso? Hã? Fisicamente não. Não. Fisicamente não. Peraí, segura. Fisicamente não. Onde então ele teria morrido? Espiritualmente.
Mas eu tenho uma outra pergunta. Fisicamente ele não morreu. Espiritualmente morreu. Na alma, morreu ou não morreu? Também não. Então, o Adão, como é que você diz que fisicamente ele não morreu? Fisicamente, nós sabemos, não morreu. Adão continua vivendo. Pode ser, sim, que o pecado tenha influência sobre a morte física lá na frente do Adão. Como tem sobre nós. Por causa das mazelas do pecado. Toda a natureza geme, inclusive nós, nosso corpo. Na alma, Adão não morreu porque ele deixou de ser o Adão. O que é a alma? A alma é o centro, é a nossa personalidade, aquilo que fazia eu ser eu e você ser você. Certo? A alma, em grego, é psique, de onde vem a nossa psicologia. Logia ou logia, estudo da alma. Então a alma é o que faz a nossa eu ser eu, você ser você. A alma nós poderíamos aqui grotescamente falar que ela tem razão, né? Vontade e emoções. Isso caracteriza a alma. O Adão não deixou de ter vontade, ele continua tendo vontade. Uma vontade agora que não era mais a de Deus. Por que não era de Deus? Porque ele morreu espiritualmente. E o que significa morrer espiritualmente? Significa Adão sendo corpo, alma e espírito. Lá no seu espírito, ele perdeu a comunicação, a comunhão com Deus. Porque morte significa separação. Então o Adão, que tinha toda a comunhão com o Espírito de Deus, agora ele continua tendo um espírito, mas esse espírito que ele agora tem, não tem comunicação com o Espírito de Deus. Imagina que você tem o telefone lá na sua casa, e aí, né, agora, antigamente a gente falava, e aí vem a Oi, a Telemar, agora é tanta empresa, net, não sei o que, Vivo, bum, você não pagou a conta, cortou o telefone. O telefone continua lá. Se for o caso de ter uma linha física, né, que hoje também não tem mais, tem linha virtual, né? Mas se for o caso, a linha também está lá, mas por alguma razão, porque você não pagou, a comunicação não chega ao seu destino, porque a comunicação foi interrompida pela falta do pagamento. Houve uma interrupção. Então, o espírito do homem deixou de ter comunhão com Deus, ele continua tendo um espírito. O que é o espírito do homem, essencialmente? O espírito do homem é o seu elo de ligação com Deus, ou foi colocado nele para ser o elo de ligação com Deus, porque Deus é essencialmente espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então o espírito é a nossa consciência para Deus. Vamos resumir. Imagina que eu estou com fome. Quem que está com fome? O meu corpo. Olha ela. Alguém ajuda aí, mãe. Prover uma comidinha para ela. Mas eu estou com fome, né? A fome está no meu físico. O meu estômago está vazio, as minhas taxas estão baixas, estou precisando me alimentar. Aí eu vejo um prato de comida, alguma coisa lá aqui, e a minha vontade é o que mesmo? Alma. Diz assim, pega lá e come. Aí a minha consciência, que é o meu espírito, diz, não come não, porque essa comida é daquela irmã que está com fome, e ela vai comer essa comida depois da reunião. Ela tem que esperar até o final da reunião, mas ela vai comer depois da reunião. Né? Então, está entendendo? O corpo, a alma e o espírito. Então, a consciência, o espírito é a nossa consciência. Quando o homem se separou de Deus, ele continuou tendo uma consciência. Só que essa consciência que ele tem é uma consciência que agora ela é formada por uma série de conceitos à volta dele. Então, a consciência do homem, ou o espírito do homem, está lá, mas não é a consciência de Deus. Essa consciência do homem, hoje se tornou uma consciência
social, uma consciência do meio em que ele vive. Então, por exemplo, se eu vivo num meio em que as pessoas são canibais, os homens, os seres humanos comem outros seres humanos, a minha consciência vai me acusar de que eu não devo comer a carne do meu semelhante? Não, porque a consciência daquele meio em que eu vivo, ela também está corrompida e ela não me acusa que eu não devo fazer isso. Como é que o diabo trabalha? O diabo vem trabalhando, o príncipe deste mundo, corrompendo a cultura e o meio, de tal forma que a cultura e o meio vai contaminando a consciência coletiva, a consciência do homem. Então você vê que algumas coisas que a gente considerava pecado lá atrás, hoje a gente já não considera pecado. Por que não considera pecado? Porque a consciência coletiva foi sendo mudada. E aí a gente começa a aceitar. Vou dar o exemplo, claro para todos nós. O novo casamento. Na minha época, né? Não sou tão velho assim, né? Mas também não sou dos mais novinhos aqui. Na minha época, qualquer meio religioso, denominacional, que é do meu tempo que conheci, não aceitava o novo casamento. E mesmo as pessoas que se separavam lá pela razão que fosse, tinham suas dificuldades com relação a essa nova realidade, porque a consciência coletiva entendia que casamento era um só. Não precisava ser cristão, discípulo para entender. Mas aí o inimigo foi trabalhando essa consciência de tal forma que de repente as pessoas foram entendendo que podiam, e aí as pessoas começam a se sentir confortáveis, e até os pastores de repente começam a entrar por esse caminho, líderes e etc. E aí a nossa consciência se corrompe. Então não é que o conceito de pecado mudou a minha maneira de ver. Quando nós nos encontramos com Cristo, que nós entramos na aliança com Ele, a primeira coisa que acontece conosco é que Ele põe em nós o seu Espírito. Ou seja, aquela linha que estava cortada, ela é religada, de tal forma que a nossa consciência volta a ser a consciência de Deus. Pagou a conta. Ele diz, Ezequiel capítulo 36, versículo 26, porei dentre vós o meu espírito, tirarei o vosso coração de pedra, vos darei um coração de carne, porei dentre vós o meu espírito, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Então, o primeiro resgate de Deus é no nosso espírito. Então, essa lei do espírito e da vida te livra, versículo 2, da lei do pecado e da morte. Entendeu o versículo 2 agora? Fez sentido? Te livra dessa lei que te matava, porque a lei do pecado e da morte, ela determinava que era pecado, que não era morte, não Deus. Mas agora, Deus volta a ser o centro da nossa vida, em Cristo Jesus. Mas isso é tudo? Não. Porque ainda que eu tenha recebido Cristo no meu espírito, e tendo recebido Cristo no meu espírito, eu agora sou dele, e Paulo diz que se alguém não recebeu o Espírito de Cristo no seu espírito, esse tal não é dele. Porque todos os que são de Cristo, todos os que são discípulos de Jesus, nascidos de novo, receberam o Espírito no seu espírito. Não estou falando de batismo com o Espírito Santo, tá certo, irmãos? Batismo com o Espírito Santo é revestimento de poder. Eu estou falando de novo nascimento. Lembra que Jesus falou de nascer da água e do Espírito? Quando ele chegou para Nicodemos, disse, necessário te é nascer de novo. Nicodemos, mas como é que eu vou nascer de novo? Nicodemos não entendeu esse troço. E é difícil mesmo, cá para nós. Isso tem que ser por revelação. Isso tem que ser por entendimento do Espírito Santo. E aí, quando nós recebemos o Espírito Santo, nós nascemos de Deus. A semente que estava em nós,
que era a semente, porque nós éramos filhos nós éramos filhos de Adão. Quando Adão pecou, né, nós viemos com toda a genética pecaminosa de Adão. Certo? Agora, nós recebendo o Espírito da adoção, que clama dentro de nós, Abba, Pai, ou seja, papai, paizinho, nós agora somos no nosso espírito, temos a semente de Deus, fomos gerados pelo Espírito Santo, e, portanto, somos filhos de Deus, por causa da geração do Espírito Santo no nosso homem interior. Então, veja bem, mas ainda que o Espírito Santo esteja dentro de nós podemos viver e decidir por ouvir a voz da alma e do corpo. A salvação ainda não está completa no seu mais, digamos, profundo sentido de ser. Ela está estabelecida. Nesse sentido, tudo aquilo que Deus nos dá, Ele nos dá e ponto. Deus não dá e não toma. Mas aquilo que Deus ainda não deu, eu ainda não recebi. Faz sentido? E se eu não recebi, eu posso receber ou não. Então, aquilo que já foi recebido está consumado. Sou filho, porém, esse não é ainda o plano total. Isso aí é parte do plano. É o alicerce da casa, mas ainda não é a casa toda. A casa toda, a salvação plena, é a salvação, é o resgate do homem total. Porque o homem total pecou. E o homem total precisa ser resgatado. O resgate começa pelo Espírito. Mas ainda precisamos operar em nós a salvação da nossa alma. E também vai se consumar a salvação do nosso Espírito. Por isso Paulo diz aqui, que os que estão na carne não podem agradar a Deus. O pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Né? Versículo 10. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Me permitam ler aqui um pouquinho antes, no capítulo, ou melhor, perdão, um pouquinho depois. Capítulo 5 de Gálatas, tem um texto muito esclarecedor. Versículos 17 em diante, quando ele fala da obra da carne e do fruto do Espírito, lembra? Eu não vou ler tudo não. Mas no versículo 24, só do 22 em diante, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Ou seja, eu posso viver no Espírito, o Espírito viver em mim e eu posso não andar no Espírito. Exemplo disso na Bíblia. Exemplo de alguém que andou com Deus no Velho Testamento. Noé. Tem vários outros exemplos. Vou citar o de Noé, né? Vocês pegam as biografias da Bíblia e Noé andou com Deus. Enoque andou com Deus, pelo que Deus para si o tomou. Aí você lê a biografia de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Era um homem correto. Mas nós conhecemos a história de Jó, sabemos das mazelas, das desgraças que vieram sobre Jó. E depois de tudo aquilo, quando Deus restitui tudo a Jó,
Jó chega à seguinte conclusão no capítulo 42, que ele antes conhecia Deus só, mas agora os olhos dele... O que ele está falando, gente? Que ele antes tinha uma relação superficial com Deus, mas agora ele tinha uma relação íntima. Ele agora andava com Deus. Qual foi o propósito daquela tribulação de Jó? Transformar a experiência de Jó, de um homem que vivia no Espírito, para um homem que agora vivia, mas também andava no Espírito. Vocês todos e todos nós estamos vivos no Espírito, porque o Espírito de Deus habita em nós. Nosso Espírito foi vivificado, mas nem todos nós andamos no Espírito. Muitos de nós ouvimos, às vezes sim, alguns ouvem mais, os outros menos, mas ouvimos a voz da nossa carne, da nossa vontade pessoal, das nossas emoções. Eu estou sentindo que eu devo fazer tal coisa. Sentindo que eu devo fazer tal coisa, irmãos, é carne. A não ser que você sinta no Espírito Santo, mas sentir é carne, porque sentimento e emoção é alma. Ou estou pensando, racionalizando e cheguei à conclusão que carne. Verdade. Então essa nossa alma também precisa ser resgatada, para que o governo do Espírito Santo comande minhas emoções, minha vontade e meus pensamentos. Para que os meus pensamentos sejam os pensamentos do Senhor. Para que aquilo que eu sinta seja o que Deus sente. Para que eu seja guiado pelo Espírito. Então estamos falando agora de uma outra salvação, ou de um outro resgate, ou de uma outra etapa da salvação, que é a salvação da alma. Então, Paulo diz aqui: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também os vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito da escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. E o próprio Espírito testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que com Ele sejamos glorificados. Aí entra um se. Gente, mas para que esse se? Esse se parece que estragou tudo. Não estragou não. Paulo está falando que em parte hoje nós temos, né? Em outros textos em parte conhecemos, em parte nós vemos, mas ainda não vemos totalmente. Nós precisamos de ser aperfeiçoados. Esse aperfeiçoamento não é no espírito, é agora na alma, no próprio corpo. O nosso corpo precisa glorificar a Deus. Então há um resgate agora para a alma e para o corpo. Há uma salvação da alma e uma salvação do nosso corpo, que será pleno até no arrebatamento da igreja, que os irmãos devem estar ouvindo muito esses dias, ou na ressurreição. Mas nós já operacionalizamos essa salvação, de tal forma que o corpo que servia ao pecado agora serve para glorificar ao Senhor, para servir ao Senhor, através dos irmãos e dos vizinhos e tudo que nós servimos glorificando a Deus. Nós passamos a ser os pés e as mãos do Senhor, né? Os trabalhadores da seara, como o cântico que o Daniel tão lindamente inspirado pelo Espírito compôs, né? Então o nosso corpo agora é onde Deus se move na terra. Aquele corpo que serviu o pecado, ele está sendo resgatado. Então veja, o Espírito foi resgatado, a alma está sendo resgatada. Aquilo que já foi resgatado na alma foi resgatado, mas nem tudo foi resgatado. Nós estamos num processo de resgate da alma. A isso a Bíblia chama de santificação. Então, santificação, veja, ela tem dois aspectos. Um é o aspecto do nosso status, a nossa posição no reino. Nós antes éramos pecadores, agora pelo poder de Jesus Cristo nós somos santos.
Deus nos vê santos, porque o Espírito Santo habita dentro de nós. Mas eu preciso caminhar agora com essa santidade do Espírito Santo lá do meu interior, para que ela venha enchendo minha alma, meu corpo e todo o meu ser se torne para o propósito para o qual ele foi criado desde antes da fundação do mundo, para glorificar ao Senhor. Então vejamos lá, em certo sentido, a salvação do Espírito está concluída. É por isso que Jesus disse lá em João capítulo 10. Vamos ler. João capítulo 10. Eu gosto demais desses textos. Versículo 22. Celebrava-se em Jerusalém a festa de dedicação, era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e interpelaram. Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhe Jesus: já vou-lo disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Quer uma coisa eterna, gente? Para sempre? Ou seja, uma coisa que não tem e não tem também. A gente sempre pensa em eterno como uma coisa que não tem fim. Mas eterno é algo que não tem começo e nem fim. Na linguagem matemática, tem matemáticos aqui? Tem alguém aqui? Quem lembra da matemática aí? Quem tem? Você vai fazer um gráficozinho, você faz de menos infinito a mais infinito. Como é que a matemática não sabe expressar a eternidade, ela não conhece. Então, como é que ela vai falar infinito? Ela fala menos infinito a mais infinito. O que é menos infinito? Imagina que você está andando para trás, né? Não tem o 0, 1, 2, 3, 4, 5, não é assim? Aí tem o 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 1000, menos 1 milhão, menos 2 milhões, menos 3, menos infinito. Porque não tem limite. E para cá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dá 1 milhão, mais infinito. O que a matemática está falando? Ela está reconhecendo na linguagem que ela tem a eternidade. Olha que coisa linda. Né? Tem professor de matemática aqui? Quem é professor de matemática aqui? Tem alguém aí? Não? Então não vamos entrar mais fundo não, né? Senão vai complicar, né? Falar de conjunto aqui, né? Então, eternidade. Quem é que vocês conhecem que é eterno, gente? Quem mais? Quem mais? Você é eterno? Você é eterno? Não. Quem mais é eterno? Na essência? Deus. Aí você fala, Cristo. Mas Cristo é Deus. Então só Deus é eterno. O que Deus está nos dando, e só Ele tem vida, porque vida eterna faz parte da natureza de Deus. Deus é eterno. A vida eterna ela é sobrenatural para nós, mas para Deus é natural. O que Deus está nos dando é uma vida. Ele nos chamou à sua vida. E Ele está dizendo assim: eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. E ninguém... Gente, o que é ninguém, gente? Ninguém é ninguém. Tem uns termos assim que são absolutos. Ninguém, nada, tudo, sempre. Ninguém é nada. Ninguém as arrebatará. Meus irmãos, deixa eu contar uma coisa para vocês. Salvação do Espírito não depende de você mais. Depende até o momento que você entregou sua vida a Jesus. Dali para frente é problema agora de Jesus. Se você quiser dizer assim, eu não quero mais essa vida do Espírito dentro de mim, Jesus vai dizer assim, então eu vou te recolher. Você conhece uns casos de uns crentes que morrem cedo? E a gente não entende por quê. Não estou dizendo que são todos os casos não, tá, irmão? Pelo amor de Deus, não estou exercendo juízo sobre ninguém não. Mas tem casos que a gente não entende. Sabe por quê? Porque não pertence a nós esse julgamento. Deus recolhe, Deus faz, Ele diz, a sua vida agora é minha.
Não é, a garantia da salvação é dele, não é sua. Ele diz, ninguém arrebata, é minha, acabou, eu quem defino isso agora. Ele pagou o preço, ele quer a mercadoria. Ele quer a mercadoria. Exatamente, o preço ele pagou, a mercadoria. Quando você compra alguma coisa no mercado, ok? De quem é aquilo que você comprou? Agora é seu. Hein? Propriedade nossa. Então nós agora somos propriedade de quem, irmão? De Deus. Que direito você tem sobre sua vida? Nenhum. O que você decide sobre sua vida? Nada. Deus decide sobre sua vida. Glória a Deus. Então deixa eu te dar uma boa notícia. Seu problema com o inferno está resolvido. Agora deixa eu te dar uma má notícia. A má notícia é que isso não é tudo. Isso não é tudo. Tirar do inferno não é o propósito principal de Deus. O propósito de Deus não é salvar o homem do inferno, gente. A salvação do inferno, o homem vai para o inferno por causa do pecado. Mas Deus tem um plano dentro dele que transcende a questão da salvação do inferno. Daniel, inclusive o inferno não foi criado para os homens. Sim, o inferno foi criado para o diabo e seus anjos. O homem foi porque escolheu para lá. Porque escolheu obedecer a Satanás, exato. O inferno não foi para o homem. Mas o que é que não está resolvido? Voltemos a Romanos. Porque era para mim, versículo 18, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória por vir a ser revelada em nós. Então ainda tem uma glória que vai ser revelada. A glória do Espírito Santo, ela já foi revelada, já foi enxertada em você. Mas você tem uma outra glória que ainda vai ser revelada, está entendendo? Só que para chegar nessa outra glória, você tem que pegar a primeira. Você não pode ir direto na outra. Tem que passar pela primeira. Porque esse estado de pecado que todos nós estávamos, não permitia que nós relacionássemos com Deus. Então, a primeira coisa que ele faz é limpar o pecado de nós, é nos colocar no plano original. Imagina que Adão não tivesse pecado, gente. Aí Adão ia ficar perambulando pela terra, porque não tinha plano. O plano não é o pecado. O Adão foi criado para um propósito. Qual propósito era esse? Ser imagem ele era a imagem de Deus. E toda vez que Adão gerasse um filho, ele teria um filho que seria a imagem de Deus. E a terra ia se enchendo. Imagina, hein? O Adãozinho, o Adãozão, os 7, e todo mundo ali, imagem de Deus. E a terra está enchendo de imagem de Deus, ó. E o diabo está dizendo assim, gente, e ele está dizendo, e Deus está dizendo assim, pois é, você falou que você quis tomar meu trono à força, né? Quis tomar, eu toquei você de lá, você quis tomar. Mas olha o que eu estou fazendo. Eu estou repartindo a minha glória. Você disse que eu não reparto a minha glória? A terra está começando a ser cheia da minha glória, como as águas cobrem o mar. O plano de Deus é esse. Só que esse plano foi inviabilizado, entendo, pelo pecado. Porque o pecado nos afastou de Deus. Então, a salvação do Espírito resgata o homem ao ponto original, de onde ele nunca devia ter saído. Ok. O cara estava morrendo afogado, você tirou ele de dentro d'água, botou na praia, agora vamos viver. E o que é essa vida? Tem uma herança. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro, da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Toda a criação foi corrompida por causa do pecado. E agora, o resgate dessa criação de tudo passa pela restauração dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós. E ele vai falando, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que se vê como espera, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Então aqui a gente teria que ler os 3, até o finalzinho do capítulo 11, mas o tempo não permite. Resumindo,
A salvação do Espírito nos habilita de novo a viver o propósito eterno. Mas o propósito só vai ser consumado à medida que nós vamos nos entregando a esse governo do Espírito. E esse processo de santificação vai salvando a nossa alma, vai limpando a nossa alma. Nosso pensamento vai mudando, nossa vontade vai mudando, nossas emoções vão mudando. Nós vamos ficando parecidos com Jesus. A nossa natureza começa a ser a natureza de Cristo. E essa natureza precisa ser a natureza de Cristo. Sabe por quê? Porque o grande dia está chegando. O dia em que Ele vai fazer, vai transferir, vai repassar, vai dividir, vai compartilhar todo o seu reino, a sua glória, com aquela que Ele conquistou. Mas Ele não pode fazer isso, Ele não pode ter esse relacionamento íntimo, Ele não pode casar com uma pessoa de outra natureza, de outra espécie, porque ninguém pode casar com um ser de outra espécie. Casamento só se dá entre pessoas, entre seres da mesma espécie, né? Cachorrinho casa com cachorrinho, vaquinha com boi, né? Cavalo com égua, pecador com pecador e santo com santo. Então o santo tem que casar com o santo. Então, para ele casar conosco, ele tem que nos fazer santo. Então ele salvou agora o nosso espírito. Porém, não estou entendendo. Podia falar um pouquinho mais alto, minha amada? Ouvir aqui? Não, em relação, por exemplo, a inferno e tal, tudo bem. Só que quando, naquele dia, quando Jesus voltar, ele falou assim, mas Senhor, então não pregamos, profetizamos, aquilo tudo. Apartados de mim, vossa prosperidade. Ali, Jesus, no meu entendimento, no meu testemunho, Jesus ali vai estar falando para irmãos, para a igreja. Porque quem vai estar profetizando, orando, vai ser pessoas que aparentemente são comprometidas, orando reunião, orando e tal, certo? Sim. Mas que, né, vivem uma vida de engano. Você concorda comigo? Ou... Vamos ler a Bíblia, né? Vamos ver se a Bíblia concorda, né? Você está entendendo? Estou entendendo, totalmente. Claro. Porque às vezes, Vamos ver. Senhor Jesus, será salvo, é batizado. Às vezes a pessoa se batiza, mas não tem. Mas veja bem, nós estamos falando de outra salvação, não dessa. Olha lá, então deixa eu concluir que você vai entender. Primeiro, não, mas eu ainda não concluí, como é que você entendeu? Né? Espera lá, eu quero chegar num outro ponto. Olha lá, 1 João capítulo 3, versículo 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, se alguém vive na prática do pecado, não o viu, nem o conheceu. E sobre ele está a ira de Deus. Então, não tem dúvida. Só que, então, no meio do povo de Deus, nós temos, diria, 3 tipos de pessoas. Tem aqueles que não nasceram de novo. E se não nasceu de novo, não pode ver nem entrar no reino. Tem aqueles que foram salvos no Espírito, mas ainda, né, não alcançaram essa condição da salvação da alma. E tem aqueles que andam numa vida de santificação, que estaria incluso dentro daqueles. Tem 2 passagens lá sobre os 144 mil lá em Apocalipse. Numa delas, pelo menos, quando naquela contagem daqueles que vieram da grande tribulação. Bom, o que eu quero resumir aqui? Onde eu quero chegar com os irmãos? É que existe uma salvação que nós não estamos buscando. E essa salvação pode ser perdida. Que é a salvação da nossa alma. Ou seja, o plano de Deus é que nós nos casemos com Ele. Que nós sejamos a esposa do Cordeiro. O apóstolo Pedro diz na primeira carta, 1 de Pedro, capítulo 1, diz assim:
Bendito, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Nos regenerou. Não vai regenerar. O que é regenerar? Gerou de novo, pelo Espírito Santo no nosso espírito. Mediante a ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos. Para que ele nos regenerou? Para uma herança incorruptível, sem mácula e inacessível, reservada nos céus para vós outros. A herança já chegou? Não. Então, você pode ter sido gerado e não receber a herança. Não desposar o cordeiro. Que sois guardados pelo poder de Deus, reservado nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último dia. Então tem uma salvação do último dia. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que o valor da vossa fé, uma vez confirmado, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto a mais, o qual não vendo agora, mas crendo exultais, com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma, não mais do espírito. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 3, ninguém pode lançar outro fundamento além daquele que foi posto. Qual é? Jesus Cristo. Mas veja cada um que edifica sobre esse fundamento. Se ouro, prata e pedras preciosas, ou madeira, palha e... a obra dele vai ser julgada no dia do juízo. Mas não é que só vai ser julgada assim, vem lá, tá, isso aí tem outra história, é a questão lá do Apocalipse, né? A gente tem que conversar aí. Mas a própria presença do Senhor, quando o Senhor se manifestar a você, o nosso Deus que é fogo consumidor, é ou não é? Quando o fogo consumidor chegar perto de mim, de você, e ele encontrar madeira, palha e feno, o que vai acontecer? Mas se for ouro, prata e pedras preciosas, receberá o galardão. Se for madeira, palha e feno, queimou tudo, que disse Paulo? Que esse mesmo será salvo como o quê? Pelo fogo. Agora eu pergunto, esse é o plano? Não. O plano não é salvação pelo fogo. O plano é desposar o cordeiro. O plano é reinar com Cristo. 1 João 3,2 é um versículo que eu gosto demais. Diz assim: amados, agora somos filhos de Deus. Todo mundo que nasceu de novo é filho. Mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. O que haveremos de ser? Esposa. Esse é o alvo. Filho todo mundo é. Agora esposa nem todo mundo será. Eu tenho visto muitos irmãos falarem, aliás, pouca gente fala, quando a gente estuda, né, a gente tem conversado um pouquinho, eu e o Kleber, ainda temos que conversar mais sobre o Apocalipse. Normalmente a gente para no final do milênio. A gente não estuda sobre o novo céu e a nova terra. Mas quando se entra no finalzinho do capítulo 20 em diante de Apocalipse, que vai falar então que deu mar os seus mortos, e houve o julgamento ali do grande trono branco, diz assim, e todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado aonde? No lago de fogo, onde também estão a besta e o falso profeta. Ou seja, quem que sobrou? O que sobrou? O que sobrou? Tudo que é ímpio foi lançado no lago de fogo e enxofre. O que sobrou? Já passou, estou falando já lá à frente, tá? Já passou a tribulação, o reino milenar, estamos lá no final. O que sobrou? Só sobrou salvo. Só sobrou salvo. Então o novo céu e a nova terra não é lugar para ímpio, é lugar para salvo. O problema todo é qual vai ser a nossa posição no novo céu e na nova terra. O que o Senhor deseja de todo o seu coração é repartir sua intimidade. Ele não quer somente ter súditos, ele não quer ter somente servos, ele quer ter gente que compartilhe da sua intimidade.
O problema é que para casar com o cordeiro, tem que ter salvação na alma e não só no espírito. Entenderam? Então o problema é que nós estamos satisfeitos, e aí eu não quero entrar no mérito da questão, porque essa questão de perda ou não perda da salvação tem só 2000 anos. E eu não vou responder essa pergunta para os irmãos, porque não é esse o meu objetivo aqui. Meu objetivo aqui é dizer para os irmãos que tem algo mais, e que enquanto você perde tempo brigando com o inferno, e fazendo para não ir para o inferno, para não ir para o inferno, você está perdendo de olhar para a glória que está para ser revelada. E essa glória que está para ser revelada, irmãos, pasmem, ela é trocentas vezes mais gloriosa do que isso que nós conhecemos até aqui. O que nós conhecemos até aqui é fichinha, perto do que o Senhor tem para aqueles que o amam, que amam a sua vida. Então lá naquele dia, aí vem o capítulo 21, 22 de Apocalipse, vem as nações comparecer. Que nações, gente? Essa nação não pode ser de ímpio, porque os ímpios tudo pereceram. Essas nações que agora comparecem lá no capítulo 21 e 22, são salvas, eles são nações. Agora é um reino, é uma nova etapa, é uma nova era, no sentido literal, não no sentido que a nova era fala, no sentido de uma nova etapa. Novo céu, nova terra, novo povo. Mas tem um povo que vai estar ali com ele. A minha pergunta é, onde é que você quer estar? Você está contente com... Porque quando a gente é menino, criança, a gente se contenta com balinha, com geleia, dá o pão com geleia para o menino ama a geleia e joga o pão fora. Não é assim? Mas depois que a gente cresce, a gente quer comida de adulto. A gente quer comida sólida. É isso que o escritor de Hebreus fala, já atendendo ao tempo decorrido, vocês estão querendo leitinho. Gente, nós estamos falando aqui para irmãos e irmãs que têm 30, 20, sei lá, anos de caminhada, e que estão ali ainda brigando com coisas latentes para ver se escapa do fogo do inferno. Misericórdia mesmo. E o que eu estou querendo apontar para os irmãos é que existe uma promessa, uma garantia do Senhor, mas também existe um desafio. Então não tem acomodação. Aquele negócio de salvo, salvo para sempre, depende do que você está falando. Se você está falando do Espírito, tem verdade. Mas se você está falando do que há de vir, não é verdade. Então quando alguém te pergunta assim, o cristão pode perder a salvação? A pergunta é, que salvação você está falando? Só que nós aprendemos do catolicismo romano, trouxemos essa herança do céu e do inferno. Nós até estamos achando que vamos para o céu. Quem é que não espera para o céu aqui? Só que eu deixa eu dizer, nós não vamos para o céu não, gente. O céu é que vai vir para nós. É isso que a Bíblia ensina. Novo céu, nova terra. Não estou dizendo que você não vai subir com Cristo, não é disso, né? Mas eu estou querendo que as pessoas pensam o quê? Que vão ficar lá, vestidinho branco, tocando harpa, gente, tem um novo céu, uma nova terra, e tem um povo para habitar esse novo céu, nova terra, e tem um povo para reinar com Cristo. Está entendendo? Esse é o nosso desafio. Então quando a gente for cear ali, né? Nós vamos cear, vamos comer o pão e tomar o vinho, nós vamos cear, não é só a nossa salvação que nós alcançamos. Quando Jesus deu a sua vida, Ele não deu a vida só para tirar a gente do fundo do poço, não. Ele deu a vida para nos resgatar para Ele. Nós agora somos dele. Ou você está achando que pertence a você? Por isso desculpa, João, assim, não estou aqui criticando, não, entenda bem o que eu vou falar, tá, irmãos? Para não ser mal compreendido, isso não é um julgamento não, tá? Mas às vezes a gente pensa assim, nós vamos devolver o que é dele. Gente, o que é dele? Então já para devolver o que é dele, meu irmão, já vou começar a tirar a camisa aqui, porque não tem nada em mim que seja meu. Nós ofertamos, nós entregamos pela revelação que temos do reino que servimos, que aprendemos no Velho Testamento, os princípios de Deus, continuamos fazendo isso no Novo, mas na verdade cantamos aqui porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Nós estamos numa outra dimensão.
E eu queria te desafiar a entrar nessa dimensão hoje. Não ficar com um pé lá e outro cá. Uma visão da eternidade, mas uma prática terrena. Uma expectativa mundana. Se o céu, se a revelação do reino é só para melhorar o meu emprego, me dar uma mulher ou um marido, criar meus filhos, que já é muito bom, mas misericórdia, é pouco demais. Há uma glória, há uma glória. Então assim, minha amada e meus amados, se vocês têm... creem que pode perder ou não pode perder, mas não vamos ficar aqui. O meu objetivo é lançar você lá na frente. Mas essas discussões de perda de salvação e não perde salvação, isso tem anos, milhares de anos. Mas misericórdia que eu vou tentar resumir isso aqui em 40 minutos de uma palavra, né? Mas o que eu queria deixar, se você deixar no seu coração, que a salvação do seu espírito, ela não é o tudo de Deus, vai ser um grande desafio nessa noite. E eu queria te dizer, sai daqui hoje, já começa pela ceia do Senhor, com aquele desafio no seu coração, de que você quer algo mais do Senhor. Porque o Senhor tem algo mais para você, entende, meu irmão? Então assim, nesse coração, né? Porque as pequenas diferençazinhas que a gente tem, não pode ofuscar essa gloriosa chamada que nós temos para o novo céu e nova terra. Só que cá para nós aqui, segredinho, né? Nós agora que estamos falando dessas coisas, nós falamos demais nas coisas daqui, mas a igreja, e nós somos responsáveis por isso, temos falado pouco, porque temos enxergado pouco da gloriosa vinda do Senhor, daquilo que nos está preparado, né? Mas nós precisamos de mais. Quando nós cantamos mais de ti, é mais, mas não é mais para encher meu bolso, não. Infelizmente, esse evangelho humanista que entrou em nós aqui, ele tem corrompido essa nossa visão. Porque os irmãos do passado, ainda que eles esperassem só o céu, eles esperavam o céu com uma gloriosa esperança no coração deles. E nós hoje estamos esperando esse mundo aqui. Olha, eu vou falar, quando a gente pensa na possibilidade de Jesus voltar logo, passa um friozinho no coração de muitos irmãos aí, porque ainda não realizaram alguns projetinhos pessoais. Que projetinho pessoal é projeto perto da gloriosa esperança, irmão Tiago? É nada. Isso é nada comparado com a glória que há de vir. Então é dessa esperança, irmãos. Enche o teu coração nessa noite. Deixa o Espírito Santo encher você. Sai daqui com essa disposição de é tudo ou nada. É tudo ou nada, né? Para a glória do nosso Deus. Irmão, há um reino. Não, eu te entendi. Mas eu, particularmente, glorifico a Deus por essa palavra. Amém. Eu acho que deveríamos assim, ter mais esse tipo de palavra, até a nível de esclarecimento para alguns, né? Assim, não de repente para todos, mas para alguns, né? Agora, não cabe a gente julgar. Eu não posso julgar o irmão que está na prática do pecado, porque eu não conheço. Aí teria um outro assunto que era para eu entrar aqui, que eu não vou entrar, que é o que gera esse cântico que nós cantamos, de Romanos 8, que é quando Paulo trata da eleição. Irmão, mexer com a eleição. Quando a gente fala de eleição, Paulo está falando da eleição, da queda dos eleitos, da salvação dos gentios. Aí, diante disso, desse arcabouço todo, dessa salvação grandiosa, e da chama, porque Deus elege. Você pensa que Deus não escolhe? Deus escolhe. Aí você me pergunta, mas o homem não é livre? O homem é livre, mas Deus escolhe. Como é que você concilia a escolha de Deus com a liberdade do homem, gente? Porque se o homem é livre para escolher, ele escolhe. Agora, se Deus é soberano e ele elege, então eu não escolho? Escolhe. Só que isso só é possível na cabeça de Deus, na eternidade de Deus. É por isso que Paulo diz ali,
profundidade, tanto da sabedoria, tanto do conhecimento. Quem que compreende essa mente? Só Ele, para fazer algo tão grandioso. Então quando você canta isso, não é um cântico geral, é um cântico específico. Como é que compõe essa eleição com a minha escolha? Agora cá para nós, você acha que Paulo foi escolhido? Pergunta se Paulo teve chance. Teve nada. A luz apareceu, derrubou o cara do cavalo. O cara saiu meio atordoado, não estava nocauteado, mas estava meio, né, bambo assim, cego. Quem é, senhor? Eu sou Jesus a quem você persegue. Sim, senhor, o que o senhor quer que eu faça? Misericórdia, irmão. Tem jeito, cara. Aí eu fui no Ananias, o Ananias disse, Senhor, o senhor tem certeza? O Saulo não é aquele cara que persegue todo mundo. Você vai lá porque ele é para mim um vaso escolhido. E eu vou mostrar a ele quanto importa ele sofrer pelo meu nome. Meu irmão, deixa eu te dizer, você pode ter levantado a mão, ido na frente, aceitado, rolado, chorado, e dito eu recebi ajuda, mas deixa eu te dizer uma coisa, você foi escolhido. Porque se você não fosse escolhido, você não estava aqui. É claro que essa escolha se consumou no seu coração, porque você se identificou. Mas quem? Gente, o Monte Sinai tremia quando Jesus aparecia. Você acha que você não vai tremer quando Deus aparecer no Monte Sinai? Agora, por que ele não salva todos então? Porque o plano não é salvar todos, gente. O plano não é tirar o homem do inferno, o plano é outro. Louvado seja o Senhor. Falei demais, né, João? Senhor, Senhor, gloriosa esperança, enche o nosso coração nessa noite, transborda a nossa alma, Senhor. Oh Deus, abre o nosso olhar para que nós possamos contemplar aquilo que está diante de nós, a glória que está preparada desde antes da fundação do mundo, Senhor. Para que nós, Senhor, não nos comprometamos com nada menor do que o próprio Senhor. Senhor, nós te desejamos, Senhor, nós te queremos, e enche o nosso coração para que a gente te queira mais, para que a gente seja mais cheio de ti. Transborda a alma na presença do Senhor, transborda a igreja na presença do Senhor, porque o teu dia vem, o dia da glória do Senhor, quando o Senhor vai receber na sua glória aqueles que amaram a sua vinda.